A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, que está trazendo o título Fé para Crer que o Espírito Santo é Deus. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse quarto trimestre está trazendo o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós já passamos por 10 lições nesse quarto trimestre e abrindo aqui o quarto trimestre, trazendo a introdução na lição de número 1, trouxe o título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Na lição de número 2, Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Na lição de número 3, Fé para crer que Deus existe. Na lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Na lição de número 5, Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Na lição de número 6, Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Na lição de número 7, Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Na lição de número 8, Fé para crer que Deus não criou o mal. Na lição de número 9, Fé para crer na salvação eterna. Na lição de número 10, que foi a última lição que estudamos, Fé para crer que milagres acontecem. E na lição de número 11, que vai ser a próxima lição que estaremos estudando no dia 10 de dezembro de 2023, está trazendo o título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. E o texto principal nos diz: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. Resumo da lição. Somente por meio da ação do Espírito Santo, o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. E o texto bíblico está registrado em João capítulo 16, versículos 7 a 15, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Introdução. Você crê que o Espírito Santo é Deus? Se sua resposta foi afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade. Segundo Stanley Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. O Consolador não é uma força ou uma influência. Ele é Deus e tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. O primeiro tópico vai trazer o título O Espírito Santo nas Escrituras Sagradas.
No primeiro subtópico, no Antigo Testamento. No segundo subtópico, no Novo Testamento. No terceiro subtópico, o Espírito Santo e Jesus. No segundo tópico traz o título O Espírito Santo como Consolador. No primeiro subtópico, Paracleto. No segundo subtópico, a presença permanente de Cristo. No terceiro subtópico, a batalha da vida cristã. No terceiro subtópico traz o título O Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. No primeiro subtópico, revelação. No segundo subtópico, inspiração. No terceiro subtópico, o agir do Espírito. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 11, que está trazendo o título Fé para Crer que o Espírito Santo é Deus, nos diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 17. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João capítulo de número 16, versículos 7 a 15. Introdução. As Escrituras ensinam enfaticamente sobre a divindade do Espírito Santo. No entanto, no decorrer dos séculos, têm surgido vários autores que negam essa verdade. Por exemplo, um dos mais famosos foi um líder religioso em Alexandria no século IV, chamado Ário. Ele induziu o ensino, sustentando que Deus é uma eterna pessoa, que ele criou Cristo, o qual, por sua vez, criou o Espírito Santo, negando assim a sua divindade. Esse ensino obteve grande aceitação nas igrejas, mas foi corrigido pelo credo niceno nos anos de 325 d.C. Em seguida, no ano de 381 d.C., houve a sua formulação no credo de Constantinopla. Em 589 d.C., o Sínodo de Toledo acrescentou a famosa cláusula latina Filioque, que afirmava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, tais como afirmam os textos de João capítulo 15, versículo 26 e capítulo 16, versículo 7, Gálatas capítulo 4, versículo 6 e Romanos capítulo 8, versículo 9. Sobre o Espírito Santo, a declaração de fé das Assembleias de Deus afirma: cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
João capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo não é parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude, e por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Somos seres racionais, possuímos qualidades éticas, e isso é o que nos identifica com a imagem e semelhança de Deus. O intelecto, no entanto, ao sermos afetados pelo pecado, nossas compreensões da vida também são periféricas, imperfeitas. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para prosseguirmos nossa jornada nessa vida. Nessa lição, estudaremos sobre o Espírito que nos convence. O Espírito no Novo Testamento. O Espírito é revelado de forma progressiva. As primeiras referências diretas estão nas palavras de João Batista. Por exemplo, João batizou com água, mas afirmou que aquele que é mais poderoso batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Depois, quando João batizou Jesus em águas, o Espírito desceu em forma corpórea de pomba, enquanto Deus, o Pai, falava audivelmente, afirmando a sua aprovação de Jesus como o seu Filho amado. Mateus capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 1, versículo 11 a 17, Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, João capítulo 1, versículo 31 a 34. O batismo de Jesus é uma das mais categóricas afirmações sobre a Trindade. As Escrituras demonstram como o Espírito guiou e foi parte atuante no ministério de Jesus. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, Atos capítulo 10, versículo 38, guiado pelo Espírito, Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 2, versículo 27, e fortalecido pelo Espírito, Mateus capítulo 12, versículo 28, Lucas capítulo 4, versículo 14. A Escritura ainda afirma que Jesus estava cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 14. Dessa forma, o Espírito Santo apresentou uma presença ativa na vida e no ministério de Jesus e, da mesma maneira, o Espírito Santo representa uma presença ativa em nossa vida. O fato é que, mesmo com o início do período da nova aliança, o nascimento de Jesus, a promessa do Espírito não foi completamente cumprida até o dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2, mesmo sabendo que a concepção virginal de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, foi o princípio de um novo tempo, a descida do Espírito Santo sobre Jesus no seu batismo em águas, junto com a atividade do Espírito através dele durante o seu ministério terreno, serve como um modelo, um paradigma para todos os crentes para quem o Senhor, no Antigo Testamento, prometeu a habitação interior e a concessão de poder do Espírito Santo. O Espírito como consolador ou advogado. Este é o Paracletos, aquele que está sempre ao lado do crente para ajudar, para dar instruções ou falar dele contra um adversário.
João capítulo 14, versículo 16 e 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7. Tudo isso Jesus tinha feito pelos discípulos durante o seu ministério na terra. Jesus havia ensinado os segredos do reino de Deus, ajudou-os na hora do perigo, resolveu o seu problema, falou a favor deles. Quando os fariseus criticaram-nos por quebrar o sábado, orou por eles. Agora Jesus não iria ficar mais corporalmente com eles. Ele prometeu mandar outro Consolador, que iria fazer por eles e para sempre o que Cristo tinha feito até aquele momento. Nesse caso, o Espírito Santo é a presença permanente do Cristo ressuscitado na vida dos salvos por todos os dias. João capítulo 16, versículo 7. A verdade paradoxal é que Jesus tinha que ir embora do seu povo para que pudesse estar presente com eles para sempre por meio do Espírito, que é o ensinador da verdade. João capítulo 14, versículo 17 e capítulo 16, versículo 13. Pois guiará a toda a verdade a respeito de Cristo, tendo como missão dar testemunho de Cristo. João capítulo 15, versículo 26. Glorificar a Cristo. João capítulo 16, versículo 14. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Braden e Jenson sugerem 5 pontos que, na visão deles, poderiam resumir o que se descobre no Novo Testamento sobre o Espírito, como segue. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da palavra criadora, tanto dos profetas hebraicos quanto da igreja. Segundo, o Espírito Santo é derramado no batismo para formar uma comunidade profética. Terceiro, o Espírito Santo é o vínculo dessa comunidade. Quarto, o Espírito Santo é o poder da ressurreição, tanto agora quanto eternamente. Quinto, o Espírito Santo é tudo isso porque é o Espírito de Cristo. A vida é uma batalha de muitas frentes. Enfrentamos 3 inimigos fortíssimos: o mundo, a carne e o diabo. Nosso Senhor encontra-se conosco em cada uma dessas frentes, transformando-nos interiormente. Romanos capítulo 12, versículo 2. A fim de podermos transformar o mundo em vez de conformarmos-nos a ele, enquanto penetramos nele em nossa obra e missão, produzindo frutos do Espírito através de nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 25. Enquanto decidimos andar no Espírito e considerar a carne como crucificada e vencendo o maligno, o diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Por meio de todo tipo de oração. Efésios capítulo 6, versículo 13 e 18. Enquanto colocamos a armadura de Cristo. O Espírito na revelação e na inspiração. Muitos autores evangélicos do passado referiam-se aos autores bíblicos como escribas do Espírito Santo, copistas de Deus e autores a quem o Espírito ditava as palavras. Às vezes, a doutrina evangélica conservadora da inspiração é criticada nesse ponto por supostamente propor o que críticos chamam de ditados mecânicos. Mas são poucos os evangélicos conservadores que tratam os autores bíblicos como indivíduos totalmente passivos e de modo algum ativos na área de redigir as Escrituras. A maior parte reconhece que a Bíblia, no seu caráter, é totalmente humana, tanto quanto divina. Os autores bíblicos apresentam estilos e objetivos claramente distintos, o que é totalmente condizente com o seu caráter, dons e históricos pessoais de cada autor.
Deus revelou-se ao ser humano e normativamente o fez por meio das Escrituras. Nesse caso, a linguagem da Bíblia é a linguagem humana comum. Às vezes, é uma obra artística de alto nível, ao passo que outras vezes é muito comum em linguagem cotidiana. As histórias do Antigo Testamento referem-se muitas vezes ao uso que fazem de outras fontes históricas, e Lucas introduz o seu evangelho reconhecendo ao mesmo expediente, como podemos ver na sua narração, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me parece Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Nesse sentido de pesquisa, a Bíblia é como qualquer outro livro. Além disso, traduções da Bíblia para diversos idiomas têm sido produzidas por meios de conhecimento das línguas originais. Soma-se a isto o fato de que compreenderemos corretamente as Escrituras somente se atentarmos para a forma da sua literatura e para os contextos históricos que ela apresenta, com base nos quais foi escrita. Deixa de dar a devida atenção a quaisquer desses elementos com o objetivo de defender a origem divina das Escrituras. Significa evitá-las pelo desprezo a algumas características fundamentais dos escritos que nos transmitiu Deus. A Bíblia concentra-se em afirmar que, no que diz respeito à origem das Escrituras, Deus é ativo e o ser humano passivo. O que isso significa? Vejamos algumas questões sobre a revelação e a inspiração. Revelação significa desvendar ou desvelar, do grego apocalipse. Traz a ideia de uma estátua que, ao estar concluída, ainda está coberta, aguardando o momento certo da revelação. Na verdade bíblica, revelação significa que Deus revela aos homens algo que o homem não poderia saber de outra maneira. Na escrita das Escrituras, é o Espírito Santo que fala diretamente por intermédio dos autores da Bíblia. A existência da palavra de Deus em forma escrita, em vez de simplesmente oral, tornou a sua preservação e transmissão para todas as gerações, e não somente aos que a ouviram no momento inicial. Inspiração. Por inspiração bíblica, definimos como o superentender de Deus sobre os autores humanos, assim que, ao usar as suas próprias personalidades individuais, eles compuseram e registraram sem erro a sua revelação ao homem nas palavras dos autógrafos originais. Quando contrastamos a revelação com a inspiração, pode-se estabelecer que a revelação se refere ao material, enquanto a inspiração se refere ao método. A palavra inspiração deriva do grego theopneustos, que por sua vez traz o significado de sopro de Deus. Exatamente o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde a ideia básica é o que as Escrituras são sopradas por Deus, sendo o produto do sopro criativo de Deus. É impossível haver oração cristã autêntica sem o Espírito, pois é Ele que nos leva a clamar, Abba, Pai.
quando oramos. Romanos capítulo 8, versículo 15. A oração é o acesso ao Pai, por meio do Filho e pelo Espírito Santo. A inspiração do Espírito é tão essencial às nossas orações quanto a medida do Filho. Só podemos chegar mais próximos do Pai por intermédio do Filho e somente pelo Espírito. Oramos a Deus em nome de Jesus, por meio da ação do Espírito. Paulo diz à igreja que é o Espírito Santo que nos sustenta quanto à nossa esperança cristã. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Em termos gerais, o Espírito ajuda-nos em nossa fraqueza, ou seja, em nossa ambiguidade e na fragilidade de nossa existência marcada pela já e ainda não. O reino já está entre nós, mas não na sua plenitude. De forma particular, o Espírito vem em auxílio de nossas fraquezas quando oramos, pois em nossa ignorância não sabemos orar como convém. Conclusão: a necessidade da revelação encontra-se no fato de que Deus deve revelar-se ao ser humano para que este possa conhecê-lo. A proposta da Aristóteles de que Deus é um ser inativo e que o ser humano pode descobri-lo seguindo determinado argumento não encontra-se base no texto bíblico, pois conforme a verdade bíblica, uma iniciativa revelacional é necessária, primeiramente pelo fato de que Deus é transcendente. O que significa isso? Que Deus está tão longe do homem no seu modo de ser que o ser humano não pode vê-lo. Êxodo capítulo 33, versículo 20, João capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Nem o encontrar pelo seu próprio esforço, por mais que tente. Jó capítulo 11, versículo 7, capítulo 23, versículo 3 a 9. Muito menos ler os seus pensamentos mediante as mais habilidosas teorias. O ser humano precisa da revelação. A revelação de Deus mediante a criação e a consciência, revelação geral, fala sobre lei e julgamento. Romanos capítulo 2, versículo 14. Mas não apresenta perdão e redenção a um ser humano caído que precisa de uma revelação que proporcione restauração, perdão e misericórdia aos pecadores. A Bíblia proporciona essa revelação. Apesar disso, o ser humano continua precisando de uma iluminação espiritual para que possa aprender a revelação escriturística. Caso contrário, a mente caída do ser humano acabará por pervertê-la, assim como perverte a revelação geral. É o Espírito que convence, é Deus quem se revela. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural a que se refere o apóstolo é incapaz de receber e discernir por si mesmo as coisas do Espírito, pois para ele são loucuras, e permanece dessa forma até que ele seja revelada a graça de Deus por meio do Espírito. A questão da graça preveniente foi abordada na parte 2, quando abordamos a questão da salvação do ser humano. Devido às exigências que recaem sobre o fiel, em especial no mundo espiritual, exigências estas que são sobre-humanas, é imprescindível o enchimento do Espírito Santo, onde um poder sobrenatural é exigido. É fato que a atitude de uma pessoa para com Deus e com a sua palavra torna-se uma indicação do caráter mais interior de uma pessoa e da realidade espiritual em que se encontra. O apóstolo Paulo afirma que todos os seres humanos estão divididos em 3 classes, a saber, primeiro, o homem natural, que não é regenerado. Segundo, o homem espiritual, que é salvo e capacitado pelo Espírito Santo. Terceiro, o homem carnal,
que é regenerado, mas que vive na esfera da carne. É vital entender essas distinções em que o homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito de Deus. O homem espiritual discerne todas as coisas e o homem carnal pode ter somente o leite da palavra e não pode ter a comida sólida. A passagem central está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a o capítulo 3, versículo 3. Ainda podemos afirmar, conforme o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Necessitamos do Espírito que convence para que possamos cumprir nossa vocação e chegarmos ao nosso destino, o céu. A aplicação prática. O Espírito Santo que nos convence. Referimos-nos à ação do Espírito Santo em convencer as pessoas a respeito de questões espirituais e adotarem uma fé em Deus. Nesse contexto, o Espírito Santo é considerado o agente divino que age no coração e na mente das pessoas, levando-as a reconhecer a sua necessidade de salvação e a voltar-se para Deus. Essa ação de conhecimento do Espírito Santo é descrita em diferentes passagens bíblicas, como em João capítulo 16, versículo 8, onde Jesus disse: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." O Espírito Santo atua revelando a verdade e trazendo convicções sobre o pecado, mostrando a necessidade de arrependimento e perdão, além de apontar para a justiça de Deus e a realidade do juízo vindouro. Essa convicção interior, promovida pelo Espírito Santo, é um processo pessoal e individual, no qual cada pessoa é confrontada com a sua própria condição espiritual e é levada a tomar uma decisão em relação a Deus. O Espírito Santo age de maneira amorosa e graciosa, buscando atrair as pessoas para um relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse convencimento do Espírito Santo não é algo restrito a um determinado período histórico, mas continua sendo uma experiência viva na vida de muitos indivíduos nos dias atuais. Pessoas ao redor do mundo relatam encontros transformadores com Deus, nos quais o Espírito Santo convence-os da realidade divina, desperta a fé no seu coração, conduzindo-os a uma vida de discipulado e comunhão com Deus. A ação do Espírito Santo em convencer as pessoas está intrinsecamente ligada à liberdade de escolha de cada indivíduo. Embora o Espírito Santo trabalhe para convencer o ser humano, tem o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar essa convicção. A resposta pessoal a essa ação do Espírito Santo é fundamental e determina a trajetória espiritual de cada indivíduo. Portanto, o Espírito Santo age como um convencedor, despertando o entendimento e a consciência espiritual das pessoas, convidando-as a aproximarem-se de Deus em arrependimento, fé e entrega. Essa ação é uma expressão do amor de Deus que busca trazer reconciliação e restauração para a humanidade. O Espírito Santo de Deus desempenha um papel significativo na teologia cristã e tem relevância tanto no contexto bíblico como no contemporâneo, de acordo com a fé cristã. O Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é descrito como Consolador, o Paraclito, o Espírito da Verdade, entre outros nomes. Na Bíblia... Deixa eu corrigir aqui, irmãos, acho que eu li errado. O Espírito Santo de Deus desempenha um papel significativo na teologia cristã e tem relevância tanto
no contexto bíblico como no contemporâneo. De acordo com a fé cristã, o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Ele é descrito como Consolador, o Paracleto, o Espírito da Verdade, entre outros nomes. Na Bíblia, o Espírito Santo é mencionado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é visto como o agente de Deus que capacita pessoas específicas para cumprir a sua vontade. Por exemplo, o Espírito Santo capacitou os profetas a proclamarem a palavra de Deus e dotou artesãos e líderes com habilidades especiais para a construção do tabernáculo e do templo. No Novo Testamento, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na obra redentora de Jesus Cristo e na vida da igreja primitiva. O Espírito Santo desceu sobre Jesus no seu batismo e capacitou-o para o ministério terreno. Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecoste, capacitando-os a serem testemunhas poderosas do Evangelho e a espalharem a mensagem de salvação ao mundo. Na contemporaneidade, o papel do Espírito Santo continua sendo relevante e central na vida da pessoa. O Espírito Santo é visto como aquele que convence e transforma os corações, capacitando os crentes a viverem uma vida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo também é considerado como o guia e o conselheiro que direciona os crentes na busca da verdade e na convivência da fé. Além disso, o Espírito Santo é visto como aquele que concede dons espirituais à igreja, capacitando os crentes com habilidades específicas para o serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons podem incluir profecias, cura, ensino, sabedoria, discernimento espiritual, entre outros. A ação do Espírito Santo na vida contemporânea também é associada à santificação, ou seja, ao processo contínuo de transformação do caráter dos crentes, tornando-os mais semelhantes a Cristo. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem uma vida de retidão, amor e serviço ao próximo. Conclusão: a análise biblioteológica do Espírito Santo de Deus revela a sua importância tanto nas Escrituras Sagradas como na vida da igreja contemporânea. Ele é visto como o agente de Deus que capacita, guia, transforma e concede dons aos crentes, permitindo-lhes viver uma vida de fé e serviço. A sua ação é fundamental para a vivência cristã e para a propagação do Evangelho em todo o mundo. Voltando aqui para a lição, a conclusão nos diz: o Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando aqueles que pela fé entregaram suas vidas a Cristo. Permita que Ele venha orientar sua vida e o conduza para mais perto do Pai. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, lições editada pela editora CPAD, lição de número 11, que trouxe o título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 12, que vai trazer o título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.